muita coisa aconteceu, né? Tivemos a confirmação da eleição do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, trouxe alguns impactos para o mercado, parte desses impactos estavam muito relacionados também, aqui no Brasil, principalmente em relação a câmbio. Mas aqui no Brasil a gente tem questões domésticas que são muito sérias, muito graves em relação a gastos, em relação a controle fiscal, né, e tentar controlar essa sanha de gasto que existe no país. O governo promete cortes e muitas vezes esses cortes não vêm, a expectativa do que era para cortar e o que é cortado são muito distintas. A taxa de juros segue em rota de alta por conta desses mesmos fatores e tudo isso influencia o mercado agrícola. Para falar a respeito deste tema, nós vamos conversar agora ao vivo com o Ronaldo Fernandes, que participa conosco desta edição de Agricultura BR. Ronaldo, sempre um prazer conversar contigo e é uma semana muito agitada, a expectativa era que fosse mesmo, e aí eu vou te perguntar se as coisas ocorrem dentro daquilo que você esperava, dentro das suas expectativas, tem alguma coisa fora do normal e como que tudo isso acabou impactando o mercado da soja e também de outros grãos. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado. Acho que veio absolutamente tudo fora da expectativa, porque era um consenso do mercado garantido, que o Trump ganhando, o dólar ia subir, Chicago ia despencar, e não é eu até cheguei a falar muitas vezes que, olha, o mercado pensa dessa forma, eu nem concordo com isso, mas é assim que o mercado tende a se comportar. E, de fato, na abertura, a gente viu o dólar chegar a quase 2% quando anunciou ali a vitória do Trump, o Chicago começou caindo já no noturno, mas depois, durante o dia, as coisas foram se normalizando, o mercado foi digerindo o que está acontecendo. Primeiro começa pela surpresa, foi um resultado muito rápido. Não era esperado que o Trump fosse ser eleito assim, já na mesma madrugada, na manhãzinha do dia seguinte, já tem um resultado pronto ali. Não é oficial ainda, porque os votos ainda continuam sendo contados, mas é praticamente garantido, todo mundo já sabe que a vitória é do Trump. Qual que foi a reação do mercado? Tentar antecipar aquilo que o mercado imagina que vai acontecer. A briga comercial com a China taxando. O Trump ele fez promessas de campanha que representam aumentar o gasto dos Estados Unidos. Como assim aumentar o gasto? Bom, primeiro ele fala em reduzir imposto. Se você reduz imposto, é onde o país tem a sua principal forma de arrecadação. Então, se ele vai arrecadar menos, é a mesma coisa que dizer que ele vai gastar mais. E isso veio uma pressão sobre a taxa de juros, porque se o Trump vai arrecadar menos, vai gastar mais, a inflação vai subir, e para controlar a inflação tem que subir taxa de juros. Essa foi a primeira reação do mercado. Mas depois, conforme todo mundo foi digerindo, não mudou muita coisa por enquanto. O mercado ainda acredita que vai ter corte na taxa de juros dos Estados Unidos hoje. O Brasil fez a sua alta de juros ontem, então as coisas estão seguindo normalmente. O ponto agora é tentar antecipar o que vai acontecer quando ele assumir, de janeiro em diante. Então a primeira reação do mercado, ela de fato veio conforme todo mundo esperava, o dólar estourou, foi para mais de 2% de alta, não só no Brasil, no mundo inteiro, Chicago caiu, mas no mesmo dia já fez a reversão. Para te devolver, Fabiano, um ponto, por exemplo, que ajudou a soja a subir no dia que o Trump foi eleito, reverter esse movimento de queda, foi o mercado entender o seguinte, espera aí, a gente está com medo da China taxar os Estados Unidos, mas o que já está praticamente garantido é os Estados Unidos taxar a China. O Trump fez discurso dizendo que ia taxar alguns produtos em 60%, em outros produtos ele disse que taxaria até 200%. Então entra ali, por exemplo, o óleo de cozinha que os Estados Unidos importam da China. E aí o óleo subiu, chegou a 3% de alta, chegou a sustentar ali as cotações de soja em Chicago. Hoje a gente tem as vésperas do relatório do FDA, amanhã tem relatório. Então realmente está um mercado com muitas informações, muita coisa para digerir ao mesmo tempo e coisas importantes. O petróleo hoje está caindo 1%, então não é dia de tendência ainda não, viu, Fabiano? É dia do mercado estar digerindo para ir se acalmando ao longo das próximas semanas. Ronaldo, e esses ajustes que são necessários passam por questões também domésticas aqui no Brasil. Eu estava lendo, inclusive, um artigo seu, e no qual você falava a respeito dos cortes também, né, que o que você esperava, o que pode acontecer, e você escreve até que poderia ser pior do que o que está se desenhando em relação aos cortes de gastos que o governo federal
está para confirmar, na verdade, em relação ao país. Como é que este elemento ele tem influenciado diretamente na taxação de juros e também no dólar aqui no Brasil? Que a gente tem o câmbio como uma faca de dois gumes, né? Uma expressão muito antiga, mas se ajuda, de certo modo, a formar preço em reais, por outro lado, isso pode comprometer bastante a compra de alguns produtos que o produtor precisa e empobrece, de certo modo, empobrece a população inteira, porque isso representa a inflação mais alta também. A alta de dólar ela é ruim para todo mundo, né? O produtor vai se beneficiar porque tem mais atração pelos nossos produtos, é melhor para vender soja, é melhor para vender milho, mas como você está colocando bem aí, aumenta o custo dele lá na frente. Então ninguém quer alta de dólar. E esse é o ponto, Fabiano. Qual é o tamanho do corte que o governo vai fazer? Para contextualizar bem quem está acompanhando a gente agora, o dólar ele está atrelado no Brasil basicamente a um único ponto: ao plano de corte de gastos. Não tem mais outra coisa para fazer no Brasil. O Brasil tem que cortar gasto. Ontem saiu trechinho de uma entrevista do Lula, que vai ao ar só no domingo, mas já soltaram ali um pedacinho de um trecho, ele dizendo o seguinte: eu não posso cortar aquilo que é investimento. Por que então a gente não tira os benefícios que os empresários têm? Tirar benefício de empresário, de novo, o Lula está falando em aumentar a arrecadação. O mercado já sabe que o Brasil não tem como mais aumentar a arrecadação. A gente já está com a carga tributária extremamente pesada. Nós pagamos muito imposto já e já estamos no limite. Não tem como mais tirar dinheiro do brasileiro. A gente já está com a carga tributária exaurida. Então o Lula agora ele tem que apresentar, de fato, um plano de corte que seja satisfatório. Por que eu disse ali no nosso texto que pode ser menos pior do que eu esperava? Porque o mercado entende, e não é só o entendimento do mercado, é o cálculo, que ele tem que fazer um corte de pelo menos 50 bilhões de reais para o orçamento de 2025. Para a gente ir por partes, o orçamento de 2024 já vai fechar estourado, isso é uma certeza. Mas agora as atenções estão sendo para o fechamento do orçamento de 2025. E o plano que ele tem ali já está completamente fora de todos os limites. Então ele tem que apresentar um corte de pelo menos 50 bilhões de reais. Essa é a grande expectativa do mercado. Pelas falas que a gente vinha acompanhando do Haddad, da Simone Tebet, deu a entender que eles não iam cortar nem 20. E aí o mercado jogou o dólar lá para perto de R$6, chegou a 5,90, 5,87, porque entendeu que o plano de corte não ia ser satisfatório. E aí a gente teve ontem, quarta-feira, o Haddad o dia inteirinho na televisão dizendo que vai apresentar esse corte, que é um plano satisfatório, e disse ali também que pelo menos 29 bilhões já estava garantido. Aí isso que vem como um alívio, e é por isso que eu digo que talvez não seja tão pior quanto eu esperava. Porque se eles estão com pelo menos, é difícil da gente acreditar, porque esse governo, ele não é famoso pela verdade. E eu tenho que dizer isso aqui, eu sei que às vezes é duro de falar dessa forma, mas o governo que está atualmente, ele não é famoso por dizer a verdade. Então vamos ver, o mercado vai acreditar nisso, que pelo menos 29 bilhões de corte já estão garantidos, já estão reservados, e ele pode colocar mais alguma coisa ali na conta. E aí o que pode ser... não o ideal, ele não apresentar 50, mas se ele apresenta ali algo acima de 40, algo acima de 30, o mercado pode entender como um alívio. Então hoje, Fabiano, é de fato 8,80. Provavelmente esse anúncio vem no final do dia. Se esse anúncio não vier, amanhã vai ser catastrófico para as cotações de dólar. O dólar vai subir muito forte se eles não anunciarem algo hoje. E é final de Copa do Mundo. A gente vai assistir com ansiedade. Porque se for um corte satisfatório, o dólar ele vai se aliviar. Não acredito que o dólar entra para o dólar cair muito, tem que anunciar pelo menos 50 bilhões. Então, vou deixar claro essa informação. Se eles anunciam 50 bilhões de corte, que eu acho difícil, aí o dólar cai muito mesmo, volta ali para 5,30, querendo de novo 5,20. Mas se eles não anunciam algo satisfatório, se não vem nada acima de 30 bilhões, aí certamente o dólar vai buscar os R$6. Então, é 8,80 unicamente por causa do plano político, não é por causa de dado econômico. A gente subiu taxa de juros enquanto os Estados Unidos está caindo. Era para o nosso dólar já estar mais barato, era para o nosso dólar estar abaixo de 5,20. O nosso dólar só está alto por causa da má gestão política. Então hoje o mercado espera que seja colocado um ponto final nessa questão, que a gente não fale mais de plano de corte, que ele seja de fato anunciado e tomara que ele venha satisfatório. Mas vindo desse governo, eu acho difícil, viu, Fabiano?
Certo, Ronaldo, para encerrarmos rapidamente, né, e até só fazendo um comentário, a reputação da administração atual, ela não é boa, e mesmo quando os ministros se posicionam de uma forma, normalmente eles têm sido desautorizados, né? O que acontece, o que acaba se confirmando é outra história. Ronaldo, qual que é a sua expectativa para o relatório de oferta e demanda desta sexta-feira? Eu estou em linha com o mercado de esperar. O SDA é sempre uma caixinha de surpresa, a gente joga as nossas expectativas. O ponto certo de apostar é que o SDA não vai vir de acordo com como a gente espera, é sempre diferente. Mas o mercado está esperando que venham poucas alterações. Uma redução no estoque de milho, 1 milhão de toneladas a menos no estoque final de milho e 500 mil toneladas a menos no estoque de soja. Eu não acredito que isso faria muita diferença no mercado caso venha de fato esses ajustes. O mercado já está esperando pouco ajuste. Então eu espero que também o relatório não apresente muita alteração, até porque, falando de América Latina, a gente está no desenvolvimento do plantio, Fabiano. Então é costume do SDA esperar mais um pouquinho. Os Estados Unidos está acabando de finalizar a sua colheita, então a gente pode ver números mais diferentes no relatório de dezembro. Eu não espero muita alteração no relatório de amanhã, mas de novo, do SDA é bom a gente sempre esperar surpresa.